Cá estamos nós de regresso neste Café das 9. Vamos de seguida para a rubrica de osteopatia com o Dr. Paulo Almeida. Já sabe, se houver alguma dúvida, alguma questão que queira colocar, envie-nos um e-mail para cafedas9@angelostv.pt. E hoje vamos falar de um assunto, até porque estamos já no verão, já todos estamos predispostos para a prática do exercício físico, do desporto, as caminhadas, as corridas, e muitas vezes começamos por aí a fazer assim umas corridas e nem sequer consultamos o médico para saber se o nosso corpo está de facto em condições para poder ou não fazer esse tipo de exercício e por vezes, para não dizer sempre, deveríamos fazê-lo porque é muito importante percebermos em que estado está a nossa máquina, por assim dizer, para depois percebermos se podemos ou não puxar assim tanto por ela. Paulo Almeida, muito bom dia. Bom dia, Cláudia. De facto, hoje vamos estar aqui na nossa rubrica de osteopatia a tentar perceber o relacionamento entre desporto, atividade física, desportiva com osteopatia. Desporto. Eu lembro-me de uma pequena palestra que fiz uma vez em que quem estava a assistir era praticamente tudo pessoas ligadas ao desporto. Eu comecei essa palestra com uma frase polémica, em que dizia: o desporto não dá saúde a ninguém. Ui, Isto é polémico. isso foi polémico. Portanto, quase que me expulsavam dali para fora. O que eu quero dizer com isto é que o melhor desporto que nós podemos fazer e que devemos fazer é uma boa caminhada. O melhor desporto que nós poderemos fazer é, sem dúvida, ir à piscina e nadar. Ou seja, mas tudo o que seja uma atividade física que crie movimento ao nosso corpo, que seja um movimento rítmico, um movimento contínuo, sem ultrapassar os limiares fisiológicos das nossas estruturas. Acontece que em desporto, quando se pratica qualquer tipo de atividade desportiva, o corpo é levado sempre ao máximo, ao extremo, ao limite. Portanto, quem começa a correr, por exemplo, porque tem uns quilinhos a mais e começa a desenvolver uma atividade física, como a corrida, por exemplo, simples, e hoje em dia está a pegar muito moda, e ainda bem, é uma boa moda, começa-se a correr e a caminhar, porque não se aguenta muito a corrida, depois vai-se aumentando a intensidade da corrida, já se consegue correr 1 km, já se consegue correr 5 km, e quando se consegue correr 10 km, começa a não dar luta. E então, o que é que fazemos? Entramos em grupos em que se vai correr com esses 10 km, mas a ter gente que puxa mais por nós. E quando depois aquilo começa a perder a piada, começamos a entrar nos trails, começamos a entrar numas provas, digamos assim, até aos 20 km. Ou seja, nós buscamos sempre o limite, ultrapassamos sempre todos os limites e muitas vezes não temos os respectivos cuidados tão simples como às vezes o ter um massagista que vá desenvolver de algum trabalho do ponto de vista muscular para relaxar os músculos da hipertonicidade que eles vão criando, procurar um osteopata em que possa precisamente corrigir algumas alterações que se vão criando ao longo da atividade desportiva, muitas vezes feita sem orientação, portanto, e onde as lesões se podem precisamente ir instalando, as alterações, as disfunções do foro somático podem-se ir instalando. Portanto, há uma diferença realmente em atividade física, que é importante, numa atividade esportiva que se faça do ponto de vista amador e o desporto de competição propriamente dito. Temos variadíssimas atividades desportivas, entre os quais, por exemplo, as ginásticas rítmicas, as ginásticas acrobáticas, em que levam estados de estiramento muscular e de hipermobilidade, porque têm uma elasticidade fantástica essas atletas, mas há efetivamente depois alguma incongruência do ponto de vista articular, porque há muita laxidão, há muita elasticidade, muita mobilidade. Por exemplo, desportos de impacto, o futebol, por exemplo, em que tem picos muito intensos, em que tem quedas, em que tem alterações cruzadas e que solicita as cadeias cruzadas a nível muscular. Portanto, há inúmeras atividades. O ténis tem lesões específicas ao nível do cotovelo, assim como o golfe, por exemplo. Um golfe que aparentemente não tem qualquer tipo de esforço. Há lesões também ao nível do cotovelo que são específicas dos golfistas, não é? Porque é por causa da solicitação constante
constante daqueles músculos. Portanto, o desporto deve ser feito, mas sempre devidamente acompanhado por um profissional, seja ele da área desportiva, no sentido de orientar o desporto bem feito, quer no âmbito da componente corretiva de lesões e traumas e microtraumatismos que possam vir a ser aplicados. Ou seja, na verdade, qualquer um de nós, antes de se predispor a iniciar a sua atividade física, deveria, de certa forma, consultar uma ajuda para perceber: eu estou bem, não estou. Face a esta situação, o melhor é não fazer corrida ou não fazer alto impacto. Se porventura for uma pessoa que tenha uma vida sedentária e que se predispõe a iniciar uma atividade esportiva, deve sempre consultar o seu médico, simples, o seu médico de família, e pedir para fazer um diagnóstico, digamos assim, com um simples eletrocardiograma, com um raio-x ao tórax, portanto, coisas simples que possam efetivamente perceber se a nível cardiorrespiratório está funcional e se não há umas análises clínicas onde perceba se há algum tipo de indicador que possa criar ou despertar alguma contraindicação ao desporto. Depois, então, de perceber que a máquina está funcional, e então iniciar a sua prática desportiva. Muitas vezes nós temos um conjunto de alterações disfuncionais, fixações, que não vão permitir que o movimento seja feito convenientemente. Se porventura eu iniciar a minha prática desportiva e tiver sintomas, dores musculares, dores articulares, seja o que for, eu devo imediatamente parar e consultar quem me ajude a ultrapassar essas barreiras. No caso da osteopatia, o seu trabalho é precisamente no sentido de manter todas as estruturas corporais disponíveis para que possa desenvolver a sua atividade sem levar à lesão. Portanto, a lesão aparece precisamente depois pelo esforço repetido ou por impactos indesejados e em que já não há disponibilidade do corpo para aquele tipo de atividade. Portanto, como em tudo, deve estar atento ao seu corpo para perceber se ele dá algum sinal de que algo não está bem. Bom, principalmente aquelas pessoas, como há pouco referenciava, que têm uma atividade física, até já estamos aqui no nível de atletas de alta competição, que fazem muitas vezes, como é que se vamos explicar? Fazem muitas vezes aquele exercício, porque é assim que vão ter que fazer muito bem na prova e, portanto, no treino vão ter que repetir aquilo imensas vezes. Pode criar aqui, entre aspas, acomodações do nosso corpo que depois vão criar ali lesões mais tarde? Em relação ao desporto de competição, habitualmente já são acompanhados por alguns profissionais de saúde. Em Portugal, na grande maioria, e há já alguns clubes que solicitam o apoio de um osteopata, em Portugal não há muitos que sejam acompanhados pela osteopatia. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Inglaterra, todas as equipas de futebol da Premier League, da Primeira Liga, o Chelsea, o Manchester United, etc., têm osteopatas na sua equipa médica. Na Austrália, Nova Zelândia, portanto, atletas de alta competição são acompanhados por osteopatas. Precisamente porque há lesões que muitas vezes aparecem por alterações biomecânicas e que muitas vezes não conseguem ser acompanhados ou diagnosticados, senão mesmo pelo osteopata, dentro da sua área de competência e de intervenção. Portanto, lembro-me, por exemplo, uma pubalgia é uma lesão muito comum, digamos assim, nos desportos de competição. É algo que envolve várias estruturas, quer ao nível dos membros inferiores, quer, por exemplo, da musculatura abdominal, que envolve muita musculatura, como, por exemplo, um simples períneo, um soalho pélvico, a base do corpo, digamos assim, que no caso da mulher, em particular, até é mais vulnerável. Isso é muito discutível, porque é que a bacia da mulher é mais vulnerável e até mais aberta em si, e fala-se muito que é por causa de terem filhos e isto e aquilo. É verdade, por um lado, mas por outro é porque tem 3 pontos de fragilidade. Portanto, são estruturas que devem ser equilibradas para que essas assimetrias, por exemplo, quando faço um remate numa bola, eu solicito músculos
só de uma perna, porque eu vou fazer o remate só com uma perna, portanto eu aplico um efeito de torção muito grande na minha bacia. A nível do cabeceamento no futebol, exatamente a mesma coisa, portanto eu vou aplicar efeitos de torção sobre o meu corpo, e torções essas que muitas vezes não são desfeitas. Portanto, então é preciso criar esse ponto de equilíbrio, de mobilidade entre as estruturas para que não haja esforços repetidos, assimétricos, e que possa levar a lesões, como o caso, por exemplo, da pubalgia, como eu referi, as tendinites, as tendinopatias, etc. Segundos finais, em 10 segundos, uma mensagem lá para casa. A melhor mensagem que eu posso deixar é pratiquem desporto, ou pelo menos algum tipo de atividade física. O caso das caminhadas é ótimo, no mínimo fazer boas caminhadas. Caminhadas não é de 10 minutos ou a ver montras, é caminhadas de 1 hora, de 50 minutos. Poderem ir à piscina é fantástico, porque aplica muito movimento articular, com menos carga no corpo, portanto, onde relaxa os músculos e onde permite precisamente essa ativação a nível osteoarticular, e sempre que há movimento, há bombeamento, há facilitação na drenagem no corpo, há um fortalecimento de todo o sistema imunitário, logo por consequência. Portanto, se houver sintomas ou dores durante essa prática desportiva, não parem o desporto por si só porque sentem dores, consultem ajuda no sentido de corrigir aquilo que está mal para que continuem a praticar a atividade desportiva e vivam mais anos e mais saudáveis e melhores. Muito bem. Fica por aqui então a nossa conversa nesta rubrica de osteopatia com o Dr. Paulo Almeida. Se tiver alguma questão, alguma dúvida a colocar, envie-nos um e-mail para cafedas9@angelostv.pt. Já a seguir, entramos com mais novidades.